Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Poderá parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado esses princípios aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e não os haver revelado aos sábios e aos prudentes, mais capazes, na aparência, de compreendê-los. É que devemos entender que os primeiros são os humildes, são os que se rendem às leis de Deus e não se consideram superiores a todo mundo. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos com o seu conhecimento humano, que se acreditam prudentes porque negam a Deus e o tratam de igual para igual, isso quando não se recusam a admitir sua existência. Deus deixa aos segundos a pesquisa dos segredos da terra, revelando os segredos do céu aos simples e aos humildes, que se inclinam diante de suas leis. O mesmo ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram que os espíritos quase nenhum esforço fazem para convencê-los. É que os espíritos se ocupam, de preferência, com aqueles que buscam esclarecer-se de boa fé e com humildade. Preferem a estes do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e parecem pensar que Deus deveria sentir-se feliz de arrebanhá-los, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus brilha nas pequenas coisas e também nas coisas muito grandes. O Pai não coloca a luz sob um apoio, porque a derrama em ondas por todas as partes. Somente os que se fazem cegos não a veem. Deus não quer a estes abrir-lhe os olhos à força, porque eles gostam de tê-los fechados. A hora dos que têm os olhos fechados chegará, mas é necessário que eles antes sintam as angústias das sombras e reconheçam nas leis de Deus e não no acaso o que lhes fere o orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que sejam mais convenientes, segundo o estágio evolutivo de cada indivíduo. Não será o incrédulo que prescreverá a Deus o que ele deva fazer, e é esse incrédulo que ainda diz ao Pai: se me quiser convencer de sua existência, faça tal ou tal coisa, em tal momento e não em tal outro, porque esse é o momento de minha maior conveniência. Que os incrédulos não se espantem que nem Deus e nem os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetam às suas exigências. Que se indaguem o que diriam se o último de seus servidores lhes quisesse fazer imposições. Deus já criou as suas condições nas suas leis e não se submete a nenhuma outra. Ele escuta com bondade os que a ele se dirigem com humildade, e não os que se julgam mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocar pessoalmente aos incrédulos através de manifestações espetaculosas, perante as quais o incrédulo mais endurecido teria de se inclinar? Sem dúvida que ele poderia. Mas que méritos teriam eles, e para que isso lhes serviria? Não os vemos todos os dias recusarem a evidência e até mesmo dizerem: mesmo vendo, eu não acredito, porque sei que é impossível. Se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está amadurecido para compreendê-la, nem o seu coração em condições de senti-la. O orgulho ainda lhes tapa a visão, e de que vale apresentar a luz a um cego? Faz-se necessário antes curar a causa do mal. Eis porque Deus, como hábil médico, primeiramente lhes confunde o orgulho. O Pai não deixa abandonados seus filhos que se perdem pelo orgulho. Sabe que mais cedo ou mais tarde seus olhos se abrirão para a verdade. Quer, porém, que isso ocorra por um ato da própria vontade desses seus filhos, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham por si mesmos lançarem-se nos braços divinos e, como o filho pródigo, busquem a conciliação paterna.